Glória a Deus. Mas o irmão, vamos estar de pé. Estar orando por devolver na hora. Marcos, que estará pregando a palavra, tem 40 minutos para pregar. 8h20. Pegar a palavra, tem uma peça para apresentar e ainda temos a ceia. Eu queria orar e não teve mais muito ganhar. Te louvamos, te exaltamos e agradecemos a Deus pelo privilégio de Deus estar ouvindo a tua palavra. Use o teu servo, Senhor, e fala a tua igreja aos nossos corações. Em nome de Jesus. Fala, Deus, através do teu Santo Espírito. Em nome de Estamos Jesus. aqui para ti. Amado Pai, também queremos pedir que tu abençoe cada um contribuinte desse missão ofertante. Te pedimos e agradecemos a Deus em nome de Jesus. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quem está em pé pode se assentar nessa noite. Não dá trabalho para você beber? Não dá. Mais prático, não? Está morna e está preparado para a garganta. Fique em paz, Deus abençoe. Quem tem Bíblia, abra comigo o último livro do Antigo Testamento. Livro do profeta Malaquias. Enquanto você encontra a leitura, eu presto os meus tributos. Primeiro a Deus pela oportunidade. Já é a terceira vez que venho a esta igreja. Estava programado para vir uma vez anterior, mas por motivos de força maior não podemos estar aqui. A vida do diácono Fábio, presbítero Márcio, pastor desta igreja, que Deus abençoe a vida de vocês. É uma honra. Trago a paz do meu pastor. Nós congregamos ali no Ministério do Belém. A paz da minha esposa. E o nome do Senhor há de ser glorificado. Malaquias capítulo 3. Livro do profeta Malaquias, capítulo de número 3, verso de número 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor, o título é A Vinda do Senhor, precedida pelo seu anjo. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá ou suportará existir quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Amém? Você pode desocupar as mãos e dar uma salva de palmas para a palavra do Senhor nessa noite? O livro do profeta Malaquias, ele é a última voz profética do Antigo Testamento. Malaquias vai ser o último profeta e após ele seguem-se 400 anos de silêncio. Deus não usa ninguém. Deus não levanta profeta, não levanta nenhum sacerdote. Deus não fala nem sequer por Urim e Tumim. Há um silêncio, há um hiato depois do livro do profeta Malaquias. Esse é o final da antiga aliança. Esse é o final da história do Antigo Testamento. Para compreendermos o fim, é necessário voltarmos no começo.
Eu vou pedir um pouco da sua paciência agora. Nós vamos caminhar um pouco na história, na Bíblia Sagrada. Nós vamos entender como funciona um pouquinho de cada livro nessa noite. A Bíblia vai dizer que Israel é o único reino até a morte do rei Salomão. Israel só foi o único reino durante o período de 3 reis. O primeiro rei, Saul, o segundo rei, o rei Davi, e o terceiro rei, o rei Salomão. Salomão começa a reinar no ano 970 antes de Cristo, aproximadamente. Ele reina durante 40 anos. O seu reinado vai até 920 antes de Cristo. Por causa do pecado de Salomão, Deus então resolve dividir Israel e diz: o teu filho, por causa da idolatria, que adorasse os deuses das tuas esposas, ele não reinará sobre Israel. Ele reinará apenas sobre um reino. A Bíblia diz que Deus envia o profeta Micaías. E Deus diz: Micaías, pega a tua capa e rasga em 12 partes. Dá 2 partes a Roboão, filho de Salomão, e 10 partes a Jeroboão, servo de Salomão, que o ajudou a construir o templo. A Bíblia diz que Aías rasga a capa e faz conforme a palavra do Senhor. Ele diz a Salomão: hoje, a partir da tua morte, o teu filho reinará apenas sobre um reino. Israel se divide e nunca mais é a mesma. Israel se divide entre o reino norte, as 10 tribos, agora é Israel. E o reino sul, apenas 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, conhecido como o reino de Judá. A Bíblia vai dizer então que agora Israel dividido, anos se passam. O reino norte cai na idolatria. Jeroboão institui de maneira oficial a idolatria sobre as 10 tribos. O reino norte dura 210 anos. É regido por 19 reis. São 9 dinastias reinando sobre o império. 9 famílias diferentes. E Deus envia os profetas para alertar o povo do seu pecado. Deus envia os profetas para converter o coração do povo, porque antes de Deus sempre realizar alguma coisa, Ele nos alerta, Ele nos avisa, Ele nos precave, para que nós possamos tomar uma atitude. E a Bíblia diz que Deus envia novamente o profeta Aías, e o povo não dá ouvidos. Deus envia Micaías, na época de Acabe, e o povo não dá ouvidos. Deus envia então Elias, Deus envia Amós, Deus envia Oséias, e o povo não dá ouvidos à voz do Senhor. E a Bíblia diz então, no livro de Obadias, no capítulo 1, no livro de 2 Reis, pelo capítulo 17, que o reino norte agora é cercado. A Bíblia usa uma expressão, o rei da Assíria. É Salmanassar V que cerca então o reino do norte. Aqui nós temos o primeiro motivo, porque a mulher samaritana, ela olha para Jesus e diz: como, sendo tu judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana. A capital do reino norte era Samaria, a capital do reino sul era Jerusalém. O primeiro motivo porque os judeus não se davam com os samaritanos é porque eles eram de reinos opostos, de reinos divididos. A Bíblia vai dizer que quando Jeroboão institui a idolatria no reino norte, ele faz uma cópia do templo de Salomão no reino norte. Ele reproduz novamente. E segundo a lei, não poderia se copiar o templo. Não poderia se copiar as ofertas de azeite, não poderia se copiar as ofertas de incenso, não poderia se copiar nada, sequer a mistura da farinha oferecida no templo, não poderia haver cópia. Aqui o segundo motivo, porque os judeus não se davam com os samaritanos, a cópia do templo. Veja que a mulher olha para Jesus e diz: aonde é que se deve adorar a Deus? É em Samaria ou em Judá? Há uma dúvida no coração dela, porque os povos estavam divididos. E a Bíblia vai dizer que Salmanassar V agora, ele cerca Samaria. Ele inicia uma
aquele povo. Ele conquista o reino. Ele começa a conquista, mas é o seu filho, Sargão II, que vai encerrar então a deportação do povo e a conquista do império por completo. O povo é deportado para a Síria. A Bíblia chega a dizer 27.290 almas são deportadas. Livro de 2 Reis, capítulo de número 17, versículo 6, e capítulo 18, versículo 11, fala acerca disso. O sangue de Israel agora se mistura com outras nações. Eles vão dar-se e casar-se com pessoas de outras nações, e agora o sangue puro da nação de Israel é misturado. Temos o terceiro motivo porque os judeus não se dão com o samaritano. O objetivo do judaísmo é manter o sangue puro, é manter a raça pura. Então eles não se casavam com as demais nações. Quando os samaritanos então misturam o seu sangue, há um distanciamento maior dos judeus com os samaritanos. E agora Sargão II deporta o povo. E a Bíblia vai dizer que o reino do norte é conquistado. Anos mais tarde, o neto de Sargão II, então, ainda imperando na Síria. Eu estou te explicando a Bíblia para a gente chegar no livro de Malaquias. A Bíblia vai dizer que ele olha para o reino sul agora e tenta conquistar o ano 701 a.C. Segundo as Crônicas, capítulo 32 e Isaías 36. A Bíblia diz que bem Senaqueribe cerca agora o reino sul, toma as cidades fortes e manda uma carta para o rei Ezequias, ameaçando, humilhando, dizendo: olha, eu vou fazer com o teu Deus o que eu fiz com os deuses das demais nações. A Bíblia diz que Ezequias então agora pega a carta e vai ao templo orar ao Senhor, dizendo: Deus, que ele está afrontando o Deus de Israel. A Bíblia diz que quando Ezequias ora, Deus levanta o profeta Isaías, porque quando o povo ora, Deus incomoda, então inquieta o coração do profeta. Isaías vai até Ezequias e diz: olha, assim diz o Senhor, nessa peleja não tereis que pelejar, Ezequias. O Senhor entra com o povo desse apelo. Aí a Bíblia diz que naquela noite, enquanto os assírios estavam acampados, o anjo do Senhor fere 185 mil assírios. A história diz que enquanto os soldados dormiam, ratos saíram pelo acampamento dos assírios, mordendo os soldados à noite enquanto dormiam. Eles morreram numa noite só, contaminados pela peste bubônica. 185 mil soldados. A Bíblia diz que no dia seguinte, na batalha, só havia cadáveres. E a Bíblia diz que Senaqueribe então volta para sua terra. Lá ele é morto. Israel, anos mais tarde, quem está mandando no mundo não é mais a Assíria. Quem manda no mundo agora, por volta do ano 600, é o Egito. Quem governa o Egito é o faraó Neco. A Bíblia diz que o faraó Neco vai até Jerusalém. Eu estou te explicando o império. Indo a Jerusalém, ele obriga o rei Josias a pagar tributos ao Egito por um longo tempo. Josias, a Bíblia diz que cansado então de pagar tributos, porque a Assíria, no ano 609, entra em batalha contra o Egito. Quando Josias vê isso, a Bíblia diz, a história explica, que ele se une então à Assíria para batalhar contra o faraó, para ser liberado então dos tributos. Neco avisa Josias: não entre na batalha. A Bíblia diz que ele não dá ouvidos, mas por que a gente não dá ouvidos quando Deus usa alguém para falar com a gente? Ele vai em batalha contra o faraó Neco, 2 Reis, capítulo 23, junto da Assíria, fazendo aliança com quem o Senhor não permitiu. A Bíblia diz que na batalha, na chamada Batalha do Vale de Meguido, Josias morre. Quem reina no lugar dele é o filho dele, Jeoiaquim, ou também chamado de Eliaquim na Bíblia. E ele está pagando tributo para o Egito. Os anos estão passando. A história vai dizer que próximo do ano 605 se cumpre a profecia de Jeremias.
do reino norte, a Bíblia diz que ele vê uma panela virada no fogo. E Deus diz, para que direção? E ele diz, do norte para o sul. Deus diz, Jeremias, do norte se levantará o mal sobre a terra. Porque a Bíblia vai dizer que o reino sul agora também deixa de dar ouvidos ao Senhor. A gente tem uma tendência de seguir a nossa vontade, de seguir o nosso coração. A gente tem uma tendência de criticar tudo. Não, agora que o culto de missão, o culto de evangelismo é de porta em porta, para mim não dá mais não. A gente quer criticar tudo. Quer colocar o dedo aonde muitas das vezes não somos chamados. Aí a Bíblia vai dizer que se levanta. Enquanto o reino sul durou um longo período de tempo, 310 anos. A Bíblia vai dizer agora que Deus levanta um mal do norte. E o mal para governar o mundo agora é um homem de nome, de peso, levantando um império grande, que mandaria no mundo. Só que para mandar no mundo ele precisa derrotar o Egito. E ele entra em batalha contra o Egito. Jeremias 46. Ele declara guerra. O homem que está liderando a Babilônia é Nabucodonosor. Ele declara guerra ao Egito e na chamada batalha de Cárquemes ele derrota o Egito e começa a governar o mundo. Derrotando o Egito, ele descobre que nos espólios do Egito, Jerusalém pagava tributos para o Egito. Então ele envia agora seu general Nebuzaradan até Jerusalém, dizendo que agora, afirmando e decretando que agora Jerusalém tem que pagar tributos para a Babilônia. E quando Nebuzaradan vai, ele escolhe também homens para ajudar Nabucodonosor a governar o império. Adeptos da classe alta, de sangue azul, sábios, de boa aparência, diz a Bíblia. E ele escolhe 3.023 jovens para ajudar o imperador a mandar no mundo da época. Nos 3.023, 4 deles se destacam. Daniel e os seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Eles já chegam no império com caráter forte. Daniel diz, no banquete do rei nós não comemos. E eles começam então a se destacar no império. Sadraque, Mesaque e Abednego, no capítulo 3 diz, diante da estátua nós não nos dobramos. Nabucodonosor gosta dos homens. Os homens têm caráter, os homens têm valor. Ele volta a Jerusalém, ano 597, para escolher mais pessoas. Só que agora ele não vai escolher da classe alta, ele vai escolher da classe proletariada, dos trabalhadores. A Bíblia diz que ele escolhe 10.000 pessoas. No meio dos 10.000 vai um jovem que estava sendo treinado por seu pai para ser sacerdote. 30 anos estudando a lei, os profetas, os rituais, como entrar, como sair da presença do Senhor, como sacrificar um cordeiro, como sacrificar um boi, como dar sacrifício de farinha, oferta de cereais. São 30 anos estudando para exercer um ministério de 20, que estava perto dele se formar. E a Bíblia diz que no ano 597 vem Nabucodonosor e no meio dos 10.000 leva ele. Ezequiel é o nome dele. Filho de Buzi. Ezequiel vai fazer aquilo que um jumento faria. Uma cana no pescoço. Um balde de cada lado, um balde para pegar água e o outro para pegar barro. Para que o império da Babilônia fique conhecida como a capital da arquitetura do mundo antigo. Quando se vai cursar arquitetura, até hoje a história da arquitetura começa na Babilônia. E depois de 5 anos, Ezequiel está fazendo isso. Anos mais tarde, a Bíblia diz que Nabucodonosor volta uma terceira vez. 586 a.C., no ano negro. Ele vem agora não para escolher gente, ele vem para destruir Jerusalém, incendiar os muros, destruir o templo de Salomão. A arca agora desaparece da história para sempre. No Novo Testamento não tem arca da aliança.
Quando o véu se rasga, a história diz que havia uma rocha no lugar. Os judeus, com medo da Palestina adorar os deuses gregos e romanos, então eles colocam uma pedra atrás do véu. A arca desaparece no ano 586, mas Deus alertou o povo antes. 345 anos, 20 reis de uma única dinastia, e o povo não deu ouvido, se afastou dos caminhos do Senhor. E a crueldade dos caldeus é gigante. Incendiaram Jerusalém. Colocaram ela a fogo. Em Jerusalém não era qualquer cidade. Se a Babilônia era a capital da arquitetura do mundo antigo, o Egito era a capital da medicina, até hoje as múmias estão aí para dar prova disso. Tamanho conhecimento daqueles homens. Atenas era a capital da filosofia do mundo antigo. Éfeso, a capital comercial. A Fenícia, a capital econômica. Jerusalém era a capital espiritual da terra. Quando o povo queria ouvir Deus, quando o povo queria sentir paz no coração, tinha que ir até Jerusalém. Tinha que entrar naquela cidade. Tinha que chegar perto do muro das lamentações e encostar nele para orar e sentir o fogo de Jeová queimar o coração. Era ir para a praça de Jerusalém para ver vidas com seus instrumentos estranhos e levantarem a mão para adorar a Deus. E a Bíblia diz agora que Jerusalém vai ser humilhada. Jeremias 31:15, Jeremias diz: ouve-se uma voz em Ramá, lamentação e choro amargo. Raquel chora pelos seus filhos, sem admitir consolação por eles, porque eles já não existem. É uma figura de linguagem. As grávidas na época da guerra sofriam. Os soldados, eles entraram em Jerusalém e furavam os ventres das grávidas com a espada. E puxavam o feto na espada. Quando não abriam o ventre delas e costuravam com uma hiena e um gato vivo dentro da barriga. Por quê? Porque deixaram de ouvir a voz do Senhor. 70 anos de escravidão se seguem. Nabucodonosor é mais cruel do que o Egito. O povo vai caminhando para a Babilônia. Salmo 137, do verso 1 ao 4, ele vai dizer: junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos e lembramos-nos de Sião. Nos salgueiros das árvores no meio do caminho nós penduramos as nossas harpas. Porquanto aqueles que nos levam cativo nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que nos alegrássemos, dizendo: cantai-nos nos cânticos de Sião. Mas como cantaremos o cântico do Senhor em terra estranha? O povo deixou de adorar, deixou de servir a Deus. Deus levanta Daniel no império com Ananias, Misael e Azarias para orar. Daniel capítulo 9, Daniel descobre que o cativeiro lendo os livros só ia durar 70 anos. Ele começa a orar e a buscar a Deus. Por quê? Porque a situação só começa a mudar quando a gente começa a buscar a Deus. Tem gente dizendo: Deus, por que a minha situação não está mudando? Por que você deixou Deus de lado? Senhor, porque as coisas não estão mudando? Porque a palavra, quando está sendo pregada aqui, você não aceita a verdade? Você quer fazer do teu jeito? Porque quando o pastor está pregando a palavra, você diz: não, o pastor está querendo meter o dedo na minha vida eu faço do meu jeito. Aí quando você quer fazer do teu jeito, Deus sai de cena e deixa você fazer. Você não queria que Deus falasse hoje com você? 70 anos o povo vai ser humilhado. Daniel começa a orar, Daniel 9. A Bíblia diz que depois de 5 anos, lá vem Ezequiel com uma cana no pescoço, ele basta para pegar. Ele basta para pegar a barra. Ele que vai dizer, capítulo 1. E quando eu olhei para cima, ele diz: eu vi 2 rodas girando. E como diz o louvor foi retirado da palavra, ele diz: e a roda grande passou dentro da pequena. Aleluia! Aí a Bíblia diz que Deus vocaciona Ezequiel e diz: Ezequiel, vai profetizar no meio do povo.
Ezequiel profetiza liberdade ao povo. Daniel vai orar pelo povo no império. Enquanto Daniel ora, Ezequiel profetiza. Enquanto Ezequiel profetiza, Daniel ora. São 70 anos, o povo vai se arrependendo. A Bíblia diz, as mães pegam as crianças, pegam terra e jogam na cabeça das crianças e diz, Senhor, nos perdoa. Se inclina de novo para nós, Senhor. Começam a vasculhar os livros históricos, encontram o livro do profeta Isaías. E o povo vai orando, e parece que o Senhor não está ouvindo. E agora começam a ler o livro do profeta Isaías. E quando chega no capítulo 59, o Senhor olha para o povo através de Isaías dá roubo. Deus diz assim, olha, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar. E nem o seu ouvido agravado para não perder o ouvido. Porque no momento de prova, a gente tem a sensação que Deus não está nos ouvindo. O povo continua, a crueldade é tamanha. A história vai dizer, Nabucodonosor pega as crianças quando desmama e leva para o império. Dá outro nome a elas, para que elas cresçam agora como caldeias. As mães chegam para os ferreiros. Elas vão ficar sem os seus filhos. Pede ao ferreiro que dobre uma barra com o nome que ela tinha dado para o filho dela, que será mudado na capital. Ele joga a barra no fogo. A história diz que quando a barra com o nome da criança ficava em brasa viva, ele retirava. Quando ele retirava a brasa, não colocava no nome. E o nome do filho ficava para sempre na mão dela. Para ela não esquecer, porque seria levado. Israel está olhando com a sensação de que Deus não escuta, que Deus se esqueceu. Vem Isaías agora, através do seu livro. O livro está sendo lido para o povo. No capítulo 49, no versículo 16, aí ele vai dizer, pode mamãe esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que tenho vocês gravado na palma das minhas mãos, Israel. Deus estava dizendo, eu não esqueço vocês, porque o nome de vocês está na palma da minha mão. Deus está dizendo para algumas pessoas nessa noite, porque quando nós estamos passando por dificuldade, a sensação é que Deus nos esqueceu. Deus está dizendo para você, eu tenho meu nome gravado na palma da minha mão. Aleluia! Ano 539, a Bíblia diz que um rei está comemorando seu aniversário. Ele já está alegre do vinho. Ele se lembra que o seu avô, Nabucodonosor, tinha trazido os vasos da casa do Senhor. Daniel capítulo 5. Ele manda trazer os vasos da casa do Senhor para beber vinho neles. Quando trazem os vasos, a Bíblia diz que Belsazar manda encher. Quando ele pega o vaso da casa do Senhor e levanta para beber vinho, aí a Bíblia diz, e uma mão aparece na parede, começa a escrever a sentença. Porque ninguém toca nos vasos da casa do Senhor e fica por isso mesmo. Ninguém mexe com os vasos. É por isso que Deus o diabo chega para Deus e diz, deixa eu tocar em Jó, porque se o Senhor não deixar, eu não posso tocar nele. O diabo não pode tocar na gente de qualquer jeito, não. Tire isso da sua cabeça. Pesquisam o império e trazem Daniel. Daniel traduz para ele. Com o poder do teu reino acabou. Pérez e Facim, pesado fosse na balança e fosse achado em falso para Belsazar.
Tu tocaste nos vasos do Senhor. Ano 539. A Bíblia vai dizer que no ano 539 se levanta um homem de poder e de palavra. Ele une dois povos inimigos. A Bíblia diz que ele une os medos e os persas para tornar um único império, o império medo-persa. Isaías fala sobre ele no capítulo 44 e 45. Isaías diz: assim diz o Senhor, Ciro, o meu ungido, eu tomarei ele pela mão direita, eu lhe darei os tesouros escondidos, eu despedaçarei ferrões de ferro e arrebentarei portas de bronze, eu lutarei com ele. Ano 539, Ciro já cercou a Babilônia faz tempo. Muros altos. Só que a história diz que por baixo do muro passava o rio Eufrates, para que o povo da cidade utilizasse da sua água. Naquela noite, enquanto Belsazar recebe a palavra, a história diz que Ciro mandou os soldados cavarem um leito para desviar o rio. Quando eles cavam um leito para desviar o rio, fica a cavidade e os soldados passam por baixo do muro. E a Bíblia diz que naquela noite, Belsazar é morto em cima da sua cama, dentro do quarto, porque tocou naquilo que não era para tocar. Israel agora vai voltar. Eu estou fechando minha Bíblia. Você vai entender a palavra. Israel vai voltar porque no Império Medo-Persa não é permitido escravos. Eles têm que voltar, descobrem o livro do profeta Isaías, levam até o rei Ciro assina um decreto. Israel tem que voltar para a sua nação. E eles vão voltar. No ano 538 está voltando 50 mil pessoas. Na frente do povo, olhe para mim, para cá nessa noite, não perca o foco. 50 mil pessoas estão voltando. Quem vem liderando o povo é Zorobabel. Zorobabel vem liderando o povo. Quando Zorobabel vem na frente, o povo vem para levantar as suas casas. Aí a Bíblia diz, eles vêm no caminho cantando, louvando, alegres. Sabe quando a gente sai de uma prova e a gente está alegre? Eles vêm cantando Salmo 126. Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, os que voltaram de Sião, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se diziam as nações, grande escolha fez o Senhor a estes. Grande escolha fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com seus molhos. Eles levantam as suas casas, reconstroem a cidade e começam a viver. A Bíblia vai dizer que nessa época, eles têm que levantar o templo. Eles têm que erguer novamente o templo, é a tarefa. E quando eles olham para o material, os anciãos, que já tinham visto o templo de Salomão, que foi erguido com ouro, e a Bíblia chega a dizer, até os pregos do templo eram ouro puro. Quando eles veem o resto de material de madeira, eles se recusam a levantar o templo. E eu vim aqui nesta noite. Aleluia! Porque muitas das vezes Deus nos mostra o que nós temos que fazer. E nós nos recusamos a fazer a vontade dele. Porque tem gente que se inutilizou para o reino. Entenda uma coisa, o reino de Deus é um lugar de trabalho. Não cabe preguiçoso na obra. Não tem espaço para quem chega para o pastor e diz, pastor, eu não quero cargo não, eu não quero função não, eu quero ficar aqui sentado no meu lugarzinho. O negócio começou a apertar. Membro de banco e cadeira é prego e parafuso no reino, cada um tem uma função e você vai ter que entender que tem que fazer alguma coisa. Não é ponto de missão? Tem gente que nunca vê o culto ao ar livre. Não tem
que todo mundo. Deus está te chamando hoje para a obra, querendo te despertar. Sabe por que Israel passou por tudo isso? Porque não deu ouvidos à voz do Senhor. Tem provas na nossa vida que nós passamos por não fazer a vontade de Deus. Não é o diabo que envia, é Deus que envia para provar a gente. Não foi a leitura, ele virá como fogo Deus para nos provar. Como sabão dos lavandeiros, para nos lavar, para nos purificar, para mudar a gente. Porque cá para nós, o povinho que precisa ser mudado por Deus são os crentes. Eu fui criado na igreja, irmão. Eu vou desabafar como profeta? Vou. Que a palavra de Deus me volta a me meta em momentos assim. Jeremias chega a dizer, Senhor, eu estou cansado, eu não vou profetizar mais não. Isaías chega uma hora que ele diz, Senhor, até Deus desabafa. Deus chama Isaías para uma reunião e diz, Isaías, eu estou cansado do povo. Eu falo uma coisa, o povo não entende o que eu falo, Isaías. O boi conhece o seu dono, o jumento conhece o seu possuidor, e o meu povo não me conhece. Tem hora que Deus olha para Moisés no deserto e diz, Moisés, eu vou matar o povo. Eu perdi a paciência, eu abri o mar vermelho, eu mando pão todo dia, eu mandei carne para o povo, água na roça, no deserto, e o povo não acredita em mim, meu Deus. Quer voltar para o Egito, eu vou matar esse povo. Irmão, cá para nós, o povo orgulhoso é crente. Nós somos orgulhosos, irmão. Nós somos orgulhosos para admitir que estamos errados. Nós somos orgulhosos para pedir perdão para as pessoas. Eu posso falar, eu tenho marca nas costas. Nós somos fofoqueiros. Crente, quando está reunido, fala de três coisas. Ou ele fala do diabo, ou ele fala de Deus, ou ele está falando da vida do irmão. Tem sempre uma panelinha depois do culto, sempre vai ter uma panelinha para dizer aquilo é a palavra para se pregar num culto de missão. Deus precisa nos mudar. Deus precisa, quando a palavra está sendo pregada, a gente olhar e dizer isso, Senhor, me conserta, me melhora, trabalha em mim, muda o meu caráter mesmo, Senhor. Transforma, me quebra, joga água, amassa esse vaso de novo. Irmão, entenda uma coisa, se a palavra não se mudar, nada mais se muda. Já dizia Moody, a Bíblia não é para aumentar o seu conhecimento e seu intelecto, mas para mudar uma vida. Está na hora da gente parar de ter vergonha e falar de Jesus para a nossa roda de amigos, Jesus. Da gente não ter vergonha de dizer, não, eu estou me guardando para o casamento, porque eu fui ensinado assim na igreja. Porque eu não aceito qualquer coisa não, eu estou esperando o melhor. Não tenha vergonha não de falar isso não. O povo se recusa a levantar o templo. Quando Deus olha e vê o povo de braços cruzados dizendo, a gente não vai levantar o templo não. Com o resto de madeira, com o resto de material. Salomão levantou o templo com ouro e prata. Deus levanta, quem é o profeta da época? Tão velho, de 80 anos de idade. Ageu é o nome dele. Deus pega Ageu pela orelha e diz, vem profetizar. Ageu vai para o meio da praça, reúne todo o povo. Tem 50.000 pessoas na praça. Ageu bota os instrumentos para chamar a atenção do povo e diz, Israel, Deus vai falar com vocês. Ageu levanta a mão esquerda para cima. Ageu é sacerdote. Quando o povo via sacerdote ou profeta levantar a mão direita, era a bênção. Quando o sacerdote ou profeta levantava a esquerda, era juízo e correção. A Bíblia diz que Ageu levanta a mão esquerda para cima e o povo está esperando a palavra. Está dizendo, agora vem correção, vem juízo divino. Ageu diz, Senhor, pode falar com o povo. Deus toma a boca de Ageu e diz, minha é a praça.
do Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior que a glória da primeira. O Senhor está dizendo, eu não preciso de ouro e prata, porque o Senhor disse, construam um templo. E o povo se anima e começam a construir o templo. Tem escravos novamente, ainda na Pérsia. Ano 458. A história vai dizer, 17 mil pessoas voltam na segunda leva. Quem vem na frente é Esdras, sumo sacerdote e doutor da lei. A Bíblia diz que Esdras vai fazer uma pesquisa geral e reunir os livros da Bíblia. Porque entenda, não tem milagre, não tem providência divina se não tiver palavra. É a palavra que nos levanta. Amo louvar, mas não é o louvor que nos levanta, que nos levanta é a palavra. Que nos mantém de pé é a palavra. Que nos sustenta é a palavra. Jesus expulsou Satanás do deserto falando da palavra. Está escrito, Satanás. Está escrito, Satanás. Está escrito, Satanás. Sabe o que está faltando nesses últimos dias das igrejas? Eu vou falar como evangelista, não como pastor. É palavra. Esdras reúne o povo. Reúne os livros sagrados. Reúne os profetas, a lei, a Torá. E começa a instituir o culto novamente em Israel. Só que a Bíblia vai dizer, ainda tem gente na Babilônia, ou melhor, na Pérsia. Para me encerrar, eu nem cheguei em Malaquias. No próximo culto de missões, se Deus tiver misericórdia, a gente chega lá. Ano 444. O resto do povo está vindo. Quem vem na frente? Quem vem na frente é o copeiro do rei Assuero. Parente do reino da rainha Esther. Com as cartas do rei na mão. Pegando material durante o caminho, madeira. Reunindo gente para trabalhar. É Neemias quem vem no ano 440. Neemias vem agora, a cidade está construída, o templo está erguido, o culto está sendo restabelecido. Neemias vem para levantar os muros de Jerusalém. 52 dias de trabalho. Ninguém estava, porque quando alguém resolve fazer alguma coisa no reino de Deus, sempre se levanta alguém contra. Ninguém estava cuidando do grupo de criança, assumiu alguém, o povo começa a falar. Ninguém estava cuidando da comissão de missão da igreja. Assumiu os irmãos e o povo começa. Se fosse eu, fazia melhor. Se fosse você, então por que você não se ofereceu, irmão, antes? Que a gente pensa que tudo que a gente fala, Deus não ouve. E Deus ouve, irmão. Deus olhou para Salomão e disse, Salomão, eu estarei atento a tudo que se fizer dentro dessa casa que você está erguendo para mim. Os meus ouvidos estarão inclinados. Aí a Bíblia diz que Neemias reúne o povo. Se levanta Gesem, Sambalate e Tobias para meter o pau nele. É orgulhoso. Está querendo se aparecer agora na frente da comissão de missão. Está querendo se achar o melhor. Enquanto Neemias reúne o povo, eles mandam um recado. Eu estou fechando minha Bíblia para me sentar. Capítulo 6. Ele manda uma carta e diz, Neemias, desce para falar conosco. Neemias em cima do muro, passando massa, assentando os tijolos. Ele grita de lá de cima, eu não posso parar, porque eu estou ocupado com uma grande obra. Eu não posso perder tempo com vocês. Neemias reúne o povo. Quem era padeiro, vira pedreiro. Quem era carpinteiro, vira pedreiro. O oleiro vai virar pedreiro. Vai todo mundo trabalhar na obra, para o muro ser levantado. Eu vou encerrar minha palavra nessa noite dizendo, Deus manda dizer para as pessoas aqui nessa noite, eu não quero você parada na obra. Eu quero você trabalhando. Eu não quero você escondido na caverna de Elias. Eu quero você trabalhando no reino. Eu não quero você enterrando o seu talento na terra. Eu quero você trabalhando no reino. Está
querendo se esconder na caverna? Está querendo enterrar o seu talento? Hoje é culto de missão, é o melhor dia para Deus te chamar para trabalhar no reino. Outro dia eu venho, se Deus tiver misericórdia de mim. Por que às vezes quando Deus convida pregador de fora, as palavras é desse jeito? Vou te explicar e vou me sentar. Porque muitas das vezes quando Deus usa os obreiros de casa, o povo diz é porque está sabendo da minha vida. O bom é que eu não conheço ninguém de Deus falar e ele vai ser responsabilizado depois. Tem gente querendo se esconder. Ninguém nunca te vê no culto de missão. Ninguém nunca tem crente que é assim, irmão, eu não venho no ciclo de oração porque eu trabalho. É um feriado, ele está em casa, mas ele não vem. Está na hora da gente trabalhar no reino, irmão. Está na hora da gente fazer alguma coisa para Jesus. Está na hora da gente chegar para Deus e dizer, Senhor, eu aqui, pode me usar da maneira que o Senhor quer. É por isso que muitas das vezes as coisas travam, porque nós deixamos de nos prestar a Deus, nos apresentar diante de Deus. Está na hora de Deus te usar. Mas eu não sei fazer nada. Não existe ninguém que não saiba fazer nada no reino. Todos têm uma função, todos têm uma utilidade. Deus está dizendo nessa noite, eu quero te usar da tua maneira, do teu jeito. Se apresenta, te levanta, descruza os braços. Está na hora de fazer alguma coisa. Deus tiver misericórdia de mim, outro dia eu venho para terminar a mensagem. Mas hoje, a mensagem é essa. Desperta, tu que dormes. Levanta-te e vem para a luz e Cristo te esclarecerá. Eu agradeço a oportunidade nessa noite em nome de Jesus. Glória a Deus.